do Evangelho de Jesus lá em cima. Agora eu quero pedir a atenção de vocês para a gente ouvir a palavra de Deus, que vai estar sendo apresentado o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje diz assim: é possível recomeçar. Será que vocês podem repetir? Eu falo, vocês repetem? É possível recomeçar? É possível recomeçar. Eu creio que é possível falar mais alto, tá bom? 1, 2, 3 e... É possível recomeçar. Muito obrigado. Sabia que vocês eram capazes. A gente vai ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim o evangelho do nosso mestre. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Até aí. Premonições. Premonições. É o nome de um filme que estreou no ano de 2007, protagonizado pela atriz Sandra Bullock. Esse filme, Premonições, conta a história de uma mulher que revive a mesma situação diversas vezes. Ela percebe que tem a oportunidade de mudar o destino da sua família, tomando decisões diferentes que haviam sido tomadas anteriormente. Embora eu não vá explorar o conteúdo desse filme, o que essa história, protagonizada por Sandra Bullock, apresenta neste enredo, neste filme, tem muito a ver com aquilo que a gente vai conversar nessa tarde. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a sua reflexão. Como seria a sua vida caso você tivesse o poder de voltar no tempo e agir de maneira diferente em algumas situações pelas quais você passou? Será que você conseguiria melhorar a sua história se pudesse revivê-las? Ou faria tudo errado de novo ou pior? Via de regra, as consequências dos nossos erros geram esse tipo de análise. Como estaria a minha vida se as minhas escolhas fossem diferentes no passado? Onde eu estaria hoje? Como eu seria? Embora não seja possível fazer como Sandra Bullock fez no filme e retornar ao passado para reviver as situações que passamos, a Bíblia Sagrada prevê a possibilidade de um recomeço. Segundo a palavra de Deus, Jesus nos oferece a chance de recomeçar. Deus é Senhor de novas oportunidades. As boas notícias provenientes do Evangelho nos apontam para esse caminho. Um caminho de recomeço. Um caminho de novas chances. Um caminho de novas oportunidades. Você, meu amigo e minha amiga que estão me assistindo em casa. Você que está aqui comigo no templo. Neste momento o Espírito Santo está dizendo que é possível recomeçar. Não importa como esteja a sua vida, Deus te oferece novas chances.
E esses dois versículos da palavra que eu li com vocês no início da mensagem, nos apresentam duas lições preciosas sobre recomeço, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira delas diz o seguinte: se desejamos recomeçar, precisamos nos arrepender das coisas erradas que fizemos. Será que vocês podem ler? Vocês que estão em casa, ou vocês que estão aqui comigo, podem ler? Está projetado, por favor. 1, 2, 3. Precisamos nos arrepender para recomeçar. Irmãos, os erros do passado machucam e incomodam. Os erros do passado nos maltratam. Mas acredite, é plenamente possível superá-los. O caminho proposto por Jesus no versículo 15 de Marcos capítulo 1 para recomeçarmos, chama-se arrependimento. Na Bíblia, arrepender-se significa sentir tristezas pelos atos praticados. O significado bíblico de arrependimento é sentir tristeza pelos pecados cometidos. Comumente, eu e você somos tentados a atribuir aos outros a culpa dos nossos fracassos. Somos especialistas em transferir responsabilidades. Quantas vezes as pessoas dizem: eu não me formei por causa dos meus pais, que não me deram essa oportunidade. Eu não fui uma pessoa melhor, porque a sociedade me marginalizou. A forma como eu conduzo a minha vida hoje é por causa daquilo que fizeram comigo. Temos a mania de dizer que a culpa sempre é do outro. Existe uma grande dificuldade em assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Costumamos culpar terceiros para esconder as nossas falhas. É muito mais fácil dizer que a culpa é do outro do que assumi-la. E meus amados, o arrependimento verdadeiro é aquele cujo pecador reconhece as coisas erradas que faz. Se você quiser entender arrependimento de maneira prática, pense nisso. O pecador arrependido é aquele que assume a responsabilidade dos seus erros. É aquele que deixa de culpar os outros por causa dos seus fracassos. Ninguém está dizendo que a vida seja fácil, nem muito menos dizendo que as influências externas não nos prejudicam. Mas segundo a Bíblia, eu e vocês somos responsáveis pelos erros que praticamos. E se desejamos recomeçar, é necessário ter essa compreensão. É necessário absorver a nossa culpa. O Salmo 51 é uma parte da Bíblia que nos fala muito sobre essa questão. Porque essa poesia das Escrituras foi escrita por um homem que tinha cometido pecados graves. Um homem chamado Davi.
que tinha cometido 2 crimes na época, e estava impune simplesmente por causa do seu foro privilegiado. Porque Davi, quando cometeu esses crimes, era um rei. E como rei, desfrutava de uma imunidade. Diante dos homens, ninguém pôde sentenciá-lo. A Bíblia diz que ele adulterou, foi infiel, um crime do seu tempo. E além disso, ele assassinou o homem a quem ele havia traído. Davi foi um adúltero e um assassino. Ninguém tinha coragem de chegar diante do rei e denunciar os seus pecados. Até o dia que ele se deparou com a palavra do Senhor. A palavra de Deus o confrontou. Ele percebeu que estava em dívida com Deus. Porque apesar dos homens não poderem julgá-lo, Davi não conseguiria escapar do julgamento de Deus, do julgamento dos céus. Meus amados, eu e vocês podemos até escondermos as coisas que fazemos dos homens. Quem nunca colocou uma sujeira, literalmente, debaixo do tapete? Quem nunca escondeu uma sujeira depois de limpar a casa? Eu e vocês até conseguimos escapar da sentença dos homens. Mas o próprio Jesus declarou, o próprio Jesus disse que nada ficará encoberto. Diante de Deus, Hebreus 4:12 afirma: todas as coisas estão nuas e claras. O Deus Todo-Poderoso é onisciente, Ele enxerga todas as coisas. Salmos nos diz que para Deus não existe escuridão. Quando eu entro na minha casa de noite, eu preciso tocar no interruptor para poder enxergar. Deus não precisa de luz para enxergar, porque Ele vê perfeitamente todas as coisas. Deus conhece os meus pecados, Deus conhece os seus pecados. Deus conhecia os pecados de Davi. Quando Davi foi confrontado, ele escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51 é a poesia do arrependimento deste homem. Se depois você ler com calma, você vai perceber o quanto Davi estava depressivo quando escreveu aquelas palavras. Seu coração estava moído, ele estava envergonhado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas palavras citadas por Davi neste salmo. Davi, apesar de ter adulterado e roubado, ele demonstra nobreza na maneira como se reporta a Deus. Porque durante a sua oração lá no Salmo 51, Davi não transfere para os outros a responsabilidade dos seus atos. Davi tinha cometido adultério com Batseba. Davi não tinha forçado Batseba a fazer qualquer tipo de coisa. Batseba também teve sua parcela de culpa nesse pecado de Davi. Mas quando Davi ora a Deus, ele não diz para Deus que a culpa era de Batseba. Davi não diz para Deus: Senhor, Batseba me seduziu, a culpa é dela. Senhor, Batseba é a culpada. Deus, a minha esposa é culpada. Deus, o culpado é o esposo de Batseba, que a deixou sozinha. Davi não culpa Batseba pelo seu pecado. Davi diz para Deus assim: meu pecado, minha iniquidade, minhas transgressões. Está lá no Salmo 51.
ele usa sempre o pronome possessivo. Ele diz: Senhor, eu pequei. O pecado é meu, a iniquidade é minha, a transgressão é minha. Davi não culpa o seu amigo, esposo de Batseba. Davi o assassina para encobrir o seu erro. Mas Davi não o culpa. Pelo contrário, Davi assume toda a responsabilidade. Meus amados, se eu e você desejamos recomeçar a vida, livres de traumas e medos, precisamos ser humildes para reconhecer as nossas faltas e confessá-las diante de Deus e até mesmo dos homens, se for necessário. Precisamos parar de transferir para os outros os nossos erros, parar de transferir para os outros as nossas culpas. Não faz muito tempo alguém me contou que quando criança, ao quebrar um objeto, o remendava para disfarçar que o objeto estava quebrado. De tal modo que quando alguém pegava no objeto, o objeto quebrava. E a criança inteligente, ela se safava. Tem gente rindo aqui, eu acho que alguém já fez isso aqui também. Quebrou um jarro, de repente você encostou o jarro na parede, o remendou, de modo que quando alguém pegou, achou que quebrou. Mas você foi o responsável. Meus amados, se nós quisermos recomeçar, remendos não vão resolver a nossa vida. Chega de remendos. Precisamos assumir a nossa culpa. Nós fizemos, nós escolhemos. As circunstâncias poderiam até não ser as mais favoráveis, mas nós tivemos o livre-arbítrio. O erro foi nosso e precisamos confessá-los, ter humildade para dizer a Deus e ao mundo que a culpa é nossa. E em alguns casos precisaremos confessar publicamente, irmãos, sobretudo quando os nossos pecados forem públicos. Precisamos confessar publicamente os pecados que foram praticados ao relento. Se as pessoas me viram pecar, elas precisam saber que eu estou arrependida. Se por acaso eu aqui de público ofender o Kaique, o mínimo que Deus espera de mim é que publicamente eu peça perdão ao Kaique pela ofensa que eu cometi contra ele. Seria muito leviano, irmãos, e esperto da minha parte ofender publicamente o Kaique e depois, às escondidas, lhe pedir perdão. Não seria honesto, não seria justo. Mas não é fácil, irmãos, falar publicamente que nós erramos, porque isso mexe com o nosso ego. Precisamos reconhecer diante das pessoas que nós falhamos, que nós fracassamos. Mas este é o caminho do recomeço. O caminho do recomeço passa necessariamente pelo arrependimento. As pessoas têm que sentir tristeza, as pessoas têm que sentir a nossa tristeza pelos pecados que cometemos. Você lembra da mulher prostituta que se aproximou de Jesus, que derramou perfume nos pés do Salvador e enxugou os seus pés com os seus cabelos, beijou os seus pés? Se você ler essa história, você vai ouvir de Jesus as seguintes palavras: essa mulher foi perdoada. Aquela mulher já tinha sido perdoada por Jesus em algum momento, mas ela fez questão de entrar no lugar público onde Jesus se encontrava, para derramar tudo o que possuía, o seu maior bem, um perfume caríssimo, nos pés do Salvador, e para enxugar os pés do Salvador com seus cabelos. Irmãos, os detalhes da Bíblia nos ensinam, porque naquele tempo os cabelos de uma mulher, eles tinham uma conotação sedutora. Era muito comum as prostitutas fazerem uso do seu cabelo para seduzir os homens. E aquela mulher usa seus cabelos, que por muito tempo foram usados para o pecado, para enxugar os pés do Salvador.
A cidade inteira sabia que aquela mulher por muitas vezes usou seu cabelo para cometer pecados. Agora a cidade estava sabendo que os cabelos dela não eram instrumento do pecado. O cabelo dela agora servia para Jesus, para enxugar os pés do Salvador. Se desejamos recomeçar, meus amados, precisamos nos arrepender. O Evangelho de Jesus tem a ver com arrependimento. Foi a primeira mensagem de Jesus. Primeira vez que Jesus apareceu pregando, o tema foi esse: arrependimento. Arrependei-vos. Jesus pregou sobre muita coisa, mas o primeiro tema da mensagem de Jesus foi esse. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, da primeira mensagem que eu preguei na igreja, na primeira igreja de Maceió. Era um culto da mocidade. Eu me lembro como hoje, a respeito de serviço, servindo a Deus. Era o tema da minha mensagem. Mateus 25, os 10 talentos. A primeira mensagem de Jesus foi sobre tristeza de pecado, arrependimento. Se nós queremos recomeçar, precisamos ter humildade para nos arrependermos, para confessar nossas culpas. Uma segunda lição espiritual importante, por favor, vai aparecer na tela. Eu leio e vocês repetem, por gentileza. Se desejamos recomeçar, precisamos adotar um novo estilo de vida. É vocês, irmãos, por favor. Muito bem. Marcos 1, versículo 14 diz que Jesus iniciou o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus. Essa palavra evangelho, ela é muito comum no Novo Testamento. E a gente precisa compreendê-la, para que todas as vezes que alguém falar evangelho, a gente possa se situar. Não é uma palavra comum no nosso linguajar atual, nos nossos relacionamentos. Mas quando Jesus apareceu falando de evangelho, essa palavra tinha um sentido. Esse termo, o termo evangelho, tem origem grega, cujo significado é boa notícia. Inclusive, boa notícia é o tema geral da nossa série de sermões do mês de abril. A palavra evangelho significa isso, boas notícias. E no passado, era muito comum os mensageiros reais utilizarem essa expressão para anunciarem mensagens de paz durante uma guerra. Nós estamos acompanhando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sem entrar no mérito geopolítico da situação, mas se fosse no passado, caso os russos dessem uma trégua na guerra contra os ucranianos, a palavra que apareceria para os ucranianos seria essa: evangelho. Era uma mensagem de paz. Os soldados, quando escutavam a palavra evangelho, ficavam radiantes, porque eles queriam voltar para as suas esposas, voltar para os seus filhos, voltar para os seus lares, e estavam correndo o risco de morte. Quando aparecia um mensageiro dizendo evangelho, todos se alegravam. A palavra evangelho era uma palavra de paz, significava boa nova, boa notícia. E o mestre, o Filho de Deus, aparece anunciando notícias espirituais que mudariam a vida dos ouvintes. Jesus aparece num tempo que as pessoas precisavam de paz, e ele diz: eu trago o evangelho. Ele trazia o evangelho para produzir paz aos corações. E o evangelho, irmãos, tinha a ver com mudança de vida. Ouça bem isso. Evangelho está ligado à mudança de vida. Mas essa mudança proposta pelo evangelho não é uma mudança financeira ou emocional. Eu vou repetir. A mudança proposta pelo evangelho não é financeira nem emocional, conquanto Deus tenha poder de mudar essas áreas da nossa vida.
Deus pode abençoar nossas finanças, Deus pode abençoar o nosso emocional, mas não é esse o foco principal do Evangelho. O objetivo central das boas notícias proferidas por Jesus é produzir mudanças no caráter dos homens e conduzi-los à salvação. Essa é a meta principal da pregação de Jesus, mudar o seu comportamento. Independente do teu saldo bancário e da tua vida sentimental, Jesus quer mudar o teu caráter. É por isso que recomeços exigem mudanças de postura. O versículo 15 de Marcos 1, Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está falando de um novo estilo de vida, de uma nova filosofia comportamental. Qual é o teu parâmetro de conduta? Como é que você procede nos seus negócios? Como é que você se relaciona com seus amigos? A partir de qual parâmetro você conduz a sua vida? Jesus está nos ensinando, se nós quisermos recomeçar bem a nossa vida, a nossa referência é o seu Evangelho. A nossa referência é o estilo de vida proposto pelo Filho de Deus. Esse modo de vida apresentado por Jesus se baseia nas suas palavras e na sua biografia. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 2, o evangelista, o escritor diz que nós temos que andar na luz como na luz Jesus andou. Tem um livro antigo, muito bacana, chamado Nos Meus Passos, O que Faria Jesus? Essa é a tônica do Evangelho. Nas tuas decisões, o que faria Jesus? No momento que você contrai um relacionamento amoroso, o que faria Jesus? Como Jesus trataria a sua esposa? Como Jesus trataria o seu esposo? Como Jesus trataria o seu empregado? Como Jesus trataria o seu chefe? Como Jesus trataria o seu cliente? Como Jesus trabalharia nos seus negócios? Esse novo estilo de vida tem tudo a ver com a forma de Jesus se apresentar a nós. E uma das palavras que costuma aparecer na Bíblia junto com arrependimento é conversão. Você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia, conversão. A palavra conversão, irmãos, ela é meio óbvia, o significado dela. Conversão significa retorno. Inclusive tem uma sinalização de trânsito bíblica, conversão. Nós estamos em uma direção e a plaquinha nos apresenta uma possibilidade de voltar. Trata-se de uma mudança de rota. Quem deseja, queridos, recomeçar, precisa desistir dos pecados que vem cometendo e seguir por um novo caminho. Tem muita coisa na nossa vida que não melhora porque a gente persiste no caminho errado. Por diversas vezes a gente vê uma placa de conversão e a gente não converte. A gente continua indo pelo caminho errado. Irmãos, a conversão é fundamental, precisamos mudar a rota. Mas às vezes a gente tem uma sensação de tempo perdido. Por esses dias eu fui prestar uma consultoria a uma igreja lá em Campinas. Indo para Campinas, daqui de Taubaté, a gente vai aqui pela Dutra e depois toma a rodovia Dom Pedro, é rapidinho. E no retorno eu coloquei no GPS, não observei. E o GPS me conduziu para a capital, para São Paulo. E eu demorei 1 hora a mais da minha viagem, fiquei com a sensação de tempo perdido. Puxa vida, que tempo perdido, eu poderia já estar em casa, eu pensei. Às vezes a gente não quer voltar, porque a gente tem uma sensação de tempo perdido. Irmãos, não tenha medo dessa sensação. Se você estiver dando meia volta para ir para o caminho certo, não importa quanto tempo você terá que caminhar novamente, vale a pena. Isaías 55, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor:
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grande para perdoar. Torne para o Senhor. Aqueles que desejam recomeçar devem palmilhar nas pegadas do Mestre, devem andar em novidade de vida, para que as novas chances dadas por Deus sejam devidamente aproveitadas. Precisamos viver do modo como Deus quer que a gente viva. Temos que parar com esse negócio de achar que a vida é nossa. Irmãos, a vida não é nossa. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, minha vida, meu nariz, isso não cola para a nossa felicidade. Isso é filosofia do secularismo. À luz da Bíblia, eu e você somos de Deus. Ao Senhor pertence a terra, toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo pertence a Deus. O seu corpo não é seu. Quem disse que a vida é sua? Precisamos aprender a viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Às vezes queremos seguir os nossos instintos, queremos ser guiados pelo nosso coração. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes eu assisti filmes que diziam: siga o seu coração. Eu era fã, irmãos, talvez seja até hoje, de uma série de desenho animado chamada Caverna do Dragão. Até hoje eu assisto, eu conheço todos os episódios. É um grupo de crianças que misteriosamente encontra-se num mundo perdido, e o enredo da série gira em torno do caminho de volta para casa. E sempre aparece um orientador chamado Mestre dos Magos, dizendo o caminho de volta para casa. E você, quando se envolve ali na série do desenho animado, você acha que eles vão conseguir voltar para casa. Como eu conheço muitos episódios ali do Caverna do Dragão, por diversas vezes, o Mestre dos Magos diz assim: siga o coração de vocês. Siga o seu coração, Cleiton. Siga o seu coração, Sara. Em um episódio dessa série de desenho animado, eles conseguem voltar para casa. Nem sempre, irmãos, o caminho de volta para casa está no nosso coração. O caminho certo nem sempre está no seu coração. Seu coração é enganoso. O caminho para a presença de Deus, para a felicidade, é a rota que o Senhor propõe para nós. Deus propõe a rota no Evangelho. O conteúdo do Evangelho nos instiga a refletir sobre nossas condutas e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Irmãos, recomeçar é possível sim, desde que a gente ouça as orientações do Senhor. O próprio Salvador se apresentou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. A ideia de proximidade do reino de Deus, lá no texto, tem a ver com distância. O reino de Deus não está distante, o recomeço não está tão distante como você imagina. Quantas vezes eu, como pastor, nas minhas salas de aconselhamento, eu escutei pessoas dizerem: pastor, se eu pudesse voltar atrás, seria tão diferente. Puxa vida, pastor, eu seria mais feliz. Eu sempre preciso repetir a mesma fala: olha, é possível recomeçar. Pastor, mas tem tantas cicatrizes, tem tantos machucados. Mas quem disse que as cicatrizes e os machucados não podem ser superados? Lembra de Davi, o homem que escreveu o Salmo 51? O homem que adulterou, o homem que roubou, porque roubou a esposa do amigo, o homem que matou o próprio amigo. Via de regra, as pessoas não chamam Davi de assassino, de adúltero, de ladrão, de mentiroso. Ele pôde recomeçar. Um ladrão não precisa ser ladrão a vida inteira. Um adúltero não precisa ser adúltero a vida toda. Um assassino não precisa ser assassino a vida inteira. Deus é Deus de novas chances. Deus é Deus de recomeços. Aqui nessa congregação, irmãos, nós temos muita gente que recomeçou. Tem muitas pessoas que recomeçaram a vida.
Você que me assiste, você pode recomeçar a sua vida. Você aqui também pode recomeçar a sua vida. Vamos ficar em pé, amados, por favor, por gentileza. A gente vai conversar com Deus.